Bom dia novamente, nono ano. Nós vamos começar agora uma breve explicação da semana 3 do PET 6 de Matemática. O tema que nós vamos trabalhar agora não é muita novidade para a gente. Por quê? Nós estudamos esse mesmo tema lá no oitavo ano. Tá bom? Então vamos lá. O que nós vamos trabalhar agora? Semelhança de triângulos. Algo que é semelhante, eu posso dizer que é igual? Não. Como assim, professor? Se eu pego, por exemplo, essas duas caixas, né? Ambas têm formato de paralelepípedo, né? Mas eu posso dizer que são iguais? Não. Não. Essa caixa tem um tamanho menor e essa caixa um tamanho maior. Então não são iguais, são semelhantes. Isso é algo semelhante. Tem características comuns, ambas têm formas de paralelepípedo, mas não têm o mesmo tamanho. Então não posso dizer que são iguais, são semelhantes. Ok? Pois bem, então essa é a nossa matéria. Nós vamos trabalhar com triângulos semelhantes, ou seja, semelhança de triângulos, ok? O que eu tenho aqui na minha mão? Vamos observar? Eu tenho dois triângulos de tamanhos diferentes. E por que eles são semelhantes? Porque os ângulos que estão na mesma posição, ou seja, os ângulos correspondentes, têm medidas o quê? Iguais. Então, digamos que esse ângulo aqui que eu marquei na cor preta, digamos que ele meça 30 graus. Então, o ângulo desse triângulo menor está na mesma posição, está no mesmo vértice. Então, também ele vai ter que medir 30 graus. Esse ângulo vermelho, né, marcado com caneta vermelha, com cor vermelha para diferenciar, digamos que ele meça 60 graus. Esse ângulo também, que está na mesma posição, apesar do triângulo ser menor, ele vai ter que ter a mesma medida, ou seja, 60 graus. Digamos que o ângulo marcado em cor amarela aqui no vértice C meça 40 graus. O ângulo também no vértice C' vai ter que medir também 40 graus. Então, triângulos semelhantes possuem os ângulos que estão na mesma posição do vértice com valores iguais. E os lados? Os lados opostos. O que é oposto? Aquilo que está de frente. Os lados opostos a esses ângulos, eles não terão medidas iguais. Né? Lembra que eu falei que semelhante não é igual? Mas eles seguirão uma proporção. O que é proporção mesmo, professor? Tipo, se eu gasto 5 reais para comprar um caderno, para comprar 2 cadernos eu vou gastar quanto? 10 reais. Ou seja, eu dobrei a quantidade de cadernos a serem comprados, também vou dobrar a quantidade de dinheiro que eu vou pagar. Mantém uma proporção. A quantidade de cadernos dobrou, então a quantidade de valor a ser pago também irá dobrar. Então é isso que nós vamos ver aqui. Qual lado do triângulo maior que está oposto ao vértice B? É 8, vale 8 centímetros. No triângulo menor, qual lado que está oposto ao vértice B'? 4. Então a gente vê que o triângulo maior, a medida é o dobro do triângulo menor. Guardou uma proporção. Vamos ver agora qual lado está oposto ao vértice C no triângulo maior. Mede 12. O lado que está oposto ao vértice C' no triângulo menor mede 6. Ou seja, esse lado é o dobro desse. E a mesma coisa vai acontecer com esse lado aqui de baixo, que está oposto ao vértice marcado com a cor vermelha. Ele vale 24. E esse lado B', C' do triângulo menor vale 12, né? Que é o lado que está oposto ao ângulo marcado com caneta vermelha. Ou seja, os lados do triângulo maior são o dobro dos lados do triângulo menor. Então, se tem essas características, nós dizemos que um triângulo é semelhante ao outro. Certo? Pois bem, o PET de vocês traz um primeiro exemplo aí da resolução de um tipo desse exercício. Vamos resolver usando a semelhança de triângulos? Quantos triângulos eu vejo aqui? Aqui eu vejo um triângulo maior, tá? Que é o triângulo ABC, é o triângulo maior. Dentro dele tem um triângulo menor, que eu até pontilhei aqui, né, para vocês entenderem melhor, que é o triângulo CDE. Então eu tenho um triângulo menor dentro de um triângulo maior. E eu preciso achar a medida desse lado aqui do triângulo menor. Então eu vou usar a semelhança de triângulos. Por quê? Eu vou dizer que agora
que, por exemplo, esse lado AB, onde é que eu estou com o dedo aqui, que é o triângulo maior, vai estar para o lado DE. Está vendo? Na mesma posição, que é o lado do triângulo menor. Então, AB mede quanto? 6 centímetros. E DE mede quanto? 4 centímetros. Então, eu coloco 6 está para 4, ou seja, o lado AB, que é o lado do triângulo maior, está para o lado do triângulo menor, que é DE. Sempre guardando essa proporção. E se eu comecei colocando o lado maior sobre o lado menor, do outro lado da igualdade, eu tenho que fazer da mesma forma. Eu vou ter que colocar o lado maior sobre o lado menor, senão dá errado. Da mesma maneira, eu vou pegar aqui o lado AC, que eu tenho a medida. Qual que é a medida de AC? É toda essa medida que eu marquei com esse traço vermelho. Mede quanto? 30 centímetros. Vai estar para o lado do triângulo menor, que é DC, que é justamente a medida que eu não sei, que eu chamei de X. Então eu vou montar uma proporção. Montada a proporção, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a famosa multiplicação cruzada. Vai ficar 6 vezes x igual a 4, né? Igual ao número 4 vezes o 30. Então vai dar 6x igual a 120. Vou passar o 6 para baixo aqui do 120 e vou achar a medida desconhecida que eu precisava, que é 20 centímetros. Então, ou seja, eu usei a semelhança de triângulo para resolver o exercício. Pois bem, vamos relembrar agora aqui. Vocês lembram que ano passado a gente estudou 3 casos de semelhança de triângulos? O primeiro foi o caso LLL, ou seja, lado, lado e lado. Então, toda vez que eu tenho, vamos observar aqui, 2 triângulos, né? Em que o lado de um triângulo guarda uma proporção para as medidas dos lados do outro, a gente vai ter esse caso de semelhança. Vamos ver de que maneira. Esse lado aqui, o lado AB, mede 12 centímetros. O mesmo lado correspondente no triângulo menor, a gente vai chamar de A', B', para diferenciar, para indicar que esse aqui é o lado do triângulo menor. Mede 6. Então, 12 é o dobro de 6. Vamos guardar isso, é importante. Agora, vejamos, o lado AC desse triângulo mede 4. O lado A', C' do triângulo menor, mede 2. Está se guardando a proporção, ou seja, 4 é o dobro de 2. Vamos lá agora, o lado BC mede 8 e o lado B', C' mede 4. 8 é o dobro de 4. Então nós vimos que guardou uma proporção, ou seja, as medidas do triângulo maior são todas o dobro das medidas do triângulo menor. Então se tem essa proporção, digamos que é o caso lado, 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 ok? Agora nós vamos ver o caso ângulo, ângulo. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer se um triângulo, por exemplo, o ângulo aqui que está no vértice A mede 60 graus. O ângulo que está no vértice A' também mede 60. Nós temos aqui no vértice C o ângulo medindo 40 graus. E no outro triângulo, no vértice C', medindo 40 graus. Então, toda vez que nós tivermos 2 ângulos com medidas iguais, os 2 triângulos, nós dizemos também que são semelhantes. Aí eu caso o ângulo, ângulo. Tá bom? E por fim, nós vamos ver aqui o caso lado, ângulo, lado. Ou seja, nós temos aqui no triângulo maior AB medindo 8 centímetros. Nós temos o lado AC medindo 4. E entre esses lados tem um ângulo de 60 graus. Vamos olhar aqui o triângulo menor. O lado A', C' mede 4. Opa, é metade desse lado. E o lado A', C' mede 2. Metade desse lado. Então nós já temos uma proporção. Ou seja, as medidas do triângulo maior é o dobro das medidas do triângulo menor. E os ângulos, e o ângulo que está no meio desses 2 lados também possui medidas iguais. Aqui mede 60, aqui também mede 60. Então esses triângulos são semelhantes. Ok? Bom, após ter visto aí os casos de semelhança, eu vou resolver com vocês aí, né? Aí vocês vão ter que observar, vão olhar direitinho. Ah, qual o caso que se enquadra esse exercício? Será que é no caso lado, lado, lado? Ou não? Será que é no caso ângulo, ângulo? Ou no lado, ângulo, lado? Então eu vou fazer para vocês, a gente vai observar o exercício 2 do PET. Eu peço a vocês que peguem aí, tá? Vamos fazer o exercício 2 do PET.
E aí vocês verão, se for semelhante, aí vocês vão utilizar esse caso. Vou fazer a mão livre para a gente ganhar um pouquinho de tempo, senão a aula vai ficar muito extensa, tá? É o exercício 2 do PET. Me dá aqui um triângulo maior, cujas medidas são 10 centímetros, 14 centímetros e 18 centímetros. É um triângulo A, B, C. Me dá um outro triângulo menor com as medidas A, B, C. Me diz que esses triângulos são semelhantes. Aí o PET me falou. Ele me dá, meninos, que o perímetro do triângulo menor, vamos guardar isso que é importante. O que é perímetro? É a soma dos lados, né? Me dá aí que o perímetro do triângulo menor é 21 centímetros, só isso. E pede para achar a medida dos 3 lados desse triângulo menor. Como eu não sei medida, eu chamo de x, né? Então eu vou chamar o lado AB de x, né? O lado AC eu vou chamar de y e o lado BC eu vou chamar de z. Parece que o PET chamou essas medidas aqui de A', esses vértices, né, de A', B', C', e aqui de ABC. Pois bem, o que nós temos aqui de dados? Nós precisamos achar 3 valores nesse triângulo menor. Aqui nós temos os 3 valores. Aqui foi dado o perímetro desse triângulo, apesar de não sabermos o valor das medidas. E aqui não deu perímetro, mas é fácil. Vamos achar o perímetro aqui do triângulo maior. Ó, perímetro do triângulo A', B', C'. Como é que eu vou fazer, professor? Perímetro é a soma dos lados de qualquer figura. Então nós vamos somar 10 mais 14 mais 18, que vai dar quanto? 42 centímetros. Então agora já começou a clarear. Nós temos o valor do perímetro do triângulo maior e temos o valor do perímetro do triângulo menor. Então, com base nisso, nós vamos usar a regra de semelhança. Eu vou dizer que o lado A', B' vai estar para qual lado aqui, nono ano? AB. Isso aí. Se eu comecei pegando o lado do triângulo maior, eu tenho que continuar dessa forma. Vou dizer agora que a linha C' vai estar para quem? Para C. E vou dizer que B', C', que são os lados do triângulo maior, estará para o lado BC. E eles estarão para quem? Para a soma dos seus lados, que é o perímetro, né? Então vamos lá. Então eu vou dizer que em cima vai estar o perímetro do triângulo maior, que é A', B', C', sobre o perímetro do triângulo menor, que é ABC. Então vamos lá. Quanto que mede a linha B'? Ah, professor, mede 10. Então vem cá e substitui. Quanto que mede a B? Não sei, mede X. Quanto que mede a linha C'? 14. Né, ó? Quanto que mede a C? Mede Y. E quanto que mede B', C'? 18. E quanto que mede BC? Ah, professor, mede a letra Z. E qual que é o perímetro do triângulo maior? 42. E qual que é o perímetro do triângulo menor? 21. Isso aqui a gente vai resolver todo o exercício. Vou resolver o X, depois vocês resolvem os demais, tá? Então eu vou pegar aqui que 10 está para X. Ajuda alguma coisa comparar 10 está para X com 14 está para Y? Não, eu vou ficar com duas incógnitas. Então eu tenho sempre que comparar onde eu tiver apenas valor numérico, não tiver letra. Em qual desses termos aqui eu tenho só números? Ah, professor, é aqui, ó. Então eu vou comparar 10 está para X com 42 está para 21. Não é? Se eu simplificar, 21 por 21 dá 1. 42 dividido por 21 dá 2. Então, eu vou ficar 10 está para x, assim como 2 está para 1. Multiplicando, vai ficar 2 vezes x igual a 10 vezes 1, 10. 10 dividido por 2, eu vou achar 5. Olha que beleza, já achei a minha primeira incógnita, que é o x. E assim vocês vão fazer com os demais. Agora vocês vão fazer 14 está para y igual a 42 sobre 21. Vão achar o valor de y. Depois 18 está para z, assim como 42 está para 21. Tá bom? Porque manteve uma proporção. A gente está vendo aqui, ó, que as medidas do triângulo maior elas serão o dobro das medidas do triângulo menor.
Dá até pra gente fazer sem conta, né? Pegando essa dica que eu falei aqui. Mas vamos resolver pra gente treinar bastante, tá bom? Essa foi a explicação da semana 3 do PET 6. Ficou na dúvida? Volta o vídeo. Ou me chame em Conexão Escola, Facebook ou WhatsApp. Até a próxima aula.